Oi, gente, tudo bem? Aê! Oi, Rose, tudo bom? Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, seguinte, eu já vou chamar a Bela para conectar e aí depois a gente começa a conversa, mas eu já vou conectar com ela de uma vez, tá? Para ficar mais gostoso esse bate-papo. Oi, 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 pessoal! Acho que a Bela ainda não entrou. Esperar um pouquinho. Oi, gente. Tá dando pra me escutar? Oi, Juju. Todo mundo me escutando? Dá um joinha aí, por favor, pra eu saber. Já chama ela pra gente começar a conversar. Vamos ver se ela conecta. Ah, a pessoa falou que tá dando pra me escutar. Ótimo. Esperar a Bela conectar então, e aí eu falo um pouquinho. Oi, tudo Ah, bem? nega, tudo bem? Tudo, e você? Graças a Deus. Tudo na Finalmente a sua gente paz. conseguiu, né? Bom, Gente, eu e a Bela, a gente está tentando uma live, vamos falar a verdade, desde o ano passado. é Eu verdade. conheci a Bela num evento e aí a gente teve uma conexão muito boa. Aí a gente pensou em fazer ano passado, aconteceram algumas coisas, não foi possível. Mas eu falo que tudo acontece na hora que tem que ser, né, Bela? E aí calhou agora ser na quarentena, que eu acho que é um momento mais especial ainda, né? É. E você está trazendo um tema muito, assim, eu acho que muito relevante, né? O que você falou para esse atual momento que a gente está vivendo, né? Exato. É, eu acho até assim, né? A escolha do tema foi muito pensada. Voltou, tô te escutando, Lu. Ah, então tá bom, é que estava travando aqui, desculpa. Então, eu acho assim, a escolha do tema foi muito importante porque eu acho que a quarentena, os sentimentos afloram, né? E pelo menos, assim, algumas pessoas que eu tenho conversado, e nós não estamos acostumados com isso, né? Assim, os sentimentos, às vezes, na correria do dia a dia, a gente deixa passar e a gente não olha para eles, e o momento é de acolher os sentimentos. Então, por isso que eu falei, eu acho que tem tudo a ver, e aconteceram algumas coisas, não só comigo, mas que eu trouxe aqui e o pessoal gostou, e aí teve, né, repercutiu de uma forma positiva. Então eu achei que fosse importante a gente conversar sobre isso. E aí, assim, eu queria que as pessoas abrissem o coração, né, sem julgamentos. Eu sei que muitas vezes a gente pensa assim, ah, mas não é fácil falar dos nossos sentimentos. Eu concordo plenamente, não é fácil, mas é um trabalho diário, né? Quanto mais a gente pratica, mais a gente vai entendendo esses sentimentos e aprendendo a lidar com eles, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho e aí depois eu conto um pouco, mas vamos seguir nessa linha que eu acho que vai funcionar bem. O que você acha? Eu acho ótimo. Eu primeiro quero te agradecer o convite. Adoro falar de emoção, de inteligência emocional, dessa reconexão da gente com a gente mesmo, né? Eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Bela Mares, sou educadora parental e da primeira infância, sou terapeuta Teta Healer e especialista emocional. Minha última formação foi inteligência emocional.
porque realmente eu gosto muito desse tema, gosto muito dessa verdade que faz a gente, e que está vindo agora muito para perto da gente, né? Que era distante, agora está se aproximando cada vez mais da nossa realidade, da gente se reconectar com quem a gente é, porque as nossas emoções, ela na verdade fala muito sobre as nossas verdades, sobre da nossa história, da onde a gente veio, né? Dos nossos padrões comportamentais. Isso tudo é sobre as nossas emoções. Então a gente se perceber, a gente perceber o que a gente sente, a gente perceber o que o nosso corpo fala para a gente é muito importante, né? Exato. E, eu comecei a me interessar muito porque eu comecei a trabalhar como educadora parental, eu comecei a trabalhar com essas famílias na educação dos filhos, e aí o que eu mais percebia era o quão a gente distanciava os nossos filhos mesmo, né? Do que eles sentiam. Eu acho que por a gente não ter tido esse espaço, por a gente não ter sido ensinado sobre isso, a gente, né, a tendência é ir replicando mesmo nas gerações que estão vindo, né? Porque a gente Exato. não dá aquilo que a gente não tem. Então eu fui percebendo esse distanciamento meu, né, dos adultos e esse distanciamento que nós promovíamos para os nossos filhos. E Isso. aí E, embarquei assim. e é legal você falar isso, Bela, porque assim, até eu cheguei a comentar com você, né? No início da quarentena, eu fui na minha mãe e aí eu busquei os meus diários, as minhas cartas, tudo que ficava lá guardado. E aí eu trouxe para minha casa e comecei a reler diários assim de 11 até mais ou menos, acho que uns 15, 16 por aí, né? E cartas da vida inteira, na verdade. Eu sempre guardei tudo, eu sempre adorei essas coisas. E eu comecei a reler e ver fotografia antiga. E de repente veio uma enxurrada de sentimentos, né? E eu percebi muito isso, assim. Quando nós somos pequenos, tem aquela coisa: engole o choro, para de chorar, não faz isso. Que existe muito. Eu acho que está mudando, né? Mas ainda existe muito. E aí, assim, as coisas da vida também que vão acontecendo, a época da adolescência, eu acabei me fechando, então eu me realizava ali escrevendo nos meus diários, né? E eu comecei a ler e aquela enxurrada de sentimentos, e de repente muita coisa foi acontecendo. E como a gente está na quarentena e esses sentimentos estão aflorados e está tudo muito potencializado, né? Foi bom porque cicatrizou muita coisa, eu consegui ver as situações de uma forma diferente, porque quando nós somos crianças, adolescente e criança também, né? Nós não temos a maturidade que nós temos hoje. E aí, quando eu olhei aquela situação com a maturidade de hoje, eu consegui enxergar de uma outra forma. Teve até um caso que eu comentei com uma amiga minha, ela falou assim, mas eu que estava de fora, eu sempre via assim, você que via diferente. E é muito isso, quando a gente está dentro, a gente não enxerga, né? A gente tem uma visão limitada. E foi maravilhoso. E eu acho que é aí que começou, de fato, eu já venho num processo de transformação desde que eu comecei a trabalhar com inteligência emocional, mas foi, assim, eu falo que teve um clique assim muito grande que aconteceu e que foi muito bom. Então, o primeiro mês de quarentena, eu praticamente fiquei só acolhendo os meus sentimentos, né? E aí, quando foi recente, eu fiz um post falando de infertilidade e aí repercutiu de uma forma positiva. Poucas pessoas sabiam da minha história, eu nunca escondi, mas eu falava só para os mais próximos, né? E aí eu coloquei o negócio aberto em rede social, mas repercutiu de uma forma muito positiva. Então, várias pessoas vieram conversar comigo, me contar suas histórias, pessoas que não compartilhavam com ninguém, ou então vieram me contar para me encorajar, me dar, né, uma esperança. Algumas pessoas vieram contar suas histórias, a gente pôde trocar figurinha e foi muito legal.
Então eu falei, gente, por que não trazer esse tema? Eu acho que a gente tem que falar disso. Enfim, eu gosto muito de astrologia, né? A gente está aí. Ai, ei! Participação especial na É, nossa live! Dá é pro o João. pessoal! Participação especial, gente! É assim, gente, a gente, né, Faz maternidade real. parte. Eu não gosto Isso muito dessa aí. palavra, porque toda maternidade real, mas nesse momento é assim. Tá com Ah, sede. mas é ótimo. Adoro convidado especial. Pode levar. E aí, assim, como a gente está numa semana de lua minguante, no fim de semana eu fiquei bastante emotiva, até postei isso também. Eu sou uma pessoa que eu sinto muito as mudanças da lua, né? Eu sou de escorpião, então eu sou água, totalmente emocional. E a gente tem um Uhum. eclipse aí, né, solar no fim de semana, depois a gente tem um lunar. Então eu pensei, por que não trazer esse tema agora, que é o momento da gente limpar mesmo, da gente colocar para fora os sentimentos, entender, fazer as pazes. E por isso eu quis trazer, porque para que outras pessoas tenham essa oportunidade. Às vezes a gente esconde, eu já fiz muito isso. Eu achava que não falar do sentimento, ele ia embora. E na verdade não é o que acontece, né? Não Então, é o que por isso que eu quis trazer, tá? E eu queria, vamos falar um pouquinho a respeito, fala um pouco como que começa realmente desde a infância e como que a gente pode mudar isso para as próximas gerações. Eu acho que a quarentena já vai de fato ajudar as pessoas a evoluírem, né, nesse sentido, mas o que que a gente pode reavaliar? Como que a gente pode olhar para dentro de casa e tentar mudar um pouco o comportamento? você trouxe tanta coisa interessante, nega, na sua fala, porque assim, voltando um pouquinho, quando você virou e falou, Isabela, eu reli os meus diários, né? Aqueles momentos que eu vivi, e aí hoje eu consegui olhar para eles como uma adulta que eu sou, né? Sabendo da realidade, dos fatos, tanto desse presente quanto de um passado, e conseguir dar um novo significado. Porque quando a gente é criança, a gente não dimensiona muita coisa, a gente não consegue entender essa realidade do mundo adulto. Então, às vezes, por exemplo, uma criança ela pode dar uma interpretação para um acontecimento que, na verdade, não é real. Mas é o que ela conseguiu interpretar ali, com a imaturidade que ela tinha, o que ela conseguiu entender, né, com as ferramentas limitadas que ela tem. E aí, quando você revive, aberta, igual você estava, assim, aberta mesmo, com o coração aberto, e não revive só nesse racional, não revive só nesse mental, mas revive emocionalmente falando. E quando você pega um Uhum. diário, né, de uma adolescente, de uma pré-adolescente, nossa, tem detalhes mesmo dessas emoções, né? Não no mental, não do racional. Então, você consegue revisitar ali aquele fato com a sua emoção. E aí você consegue dar um novo significado. Então, aí que você fala, gente, às vezes fechei um ciclo, né? Agora dei um start, assim, me reprogramei emocionalmente. Isso é muito bacana da gente fazer. E aí a gente vai curando as nossas feridas mesmo. A gente vai tapando os nossos buracos, né? Uhum. Porque a gente consegue entender mesmo o porquê daquilo ali. Porque quando a gente não olha para essas emoções, quando a gente não revisita a nossa história, a gente vai vivendo sem entender nem muito por que eu reajo assim. Por que esse gatilho me faz ter essa reação, né? Você não sabe. Então, assim, o meu trabalho de inteligência emocional é toda nessa linha. E você, pelo que você pelo que você contou, você conseguiu fazer isso naturalmente, né? Assim, você conseguiu fazer isso só de você ter essa Foi muito preciosidade. natural. Exatamente. Na verdade, era uma coisa que eu tinha guardado, né?
E, enfim, como eu morava fora, ficava na casa da minha mãe, eu não mexia. E eu fui mexer assim, realmente à toa, não foi com esse propósito. E de repente começou a mexer tudo aqui dentro. Eu falei, opa, espera aí que isso está muito interessante. E foi muito bom, porque algumas coisas que eu, como você disse, eu não entendi, eu não tinha resposta. Com o passar do tempo, com os sofrimentos que a gente vai passando, eu fui me fechando, eu fui me tornando uma pessoa amarga, uma pessoa reativa mesmo. E essa não era a Luciana, né? Mas a gente vai, assim, com as dores, a gente vai jogando cimento no coração, e aí a gente vai se fechando. E quando eu vi, eu falei, agora eu entendi, pera aí, vamos colocar para fora. E aí, com todo o trabalho que eu já, né, venho estudando já há algum tempo, venho atendendo pessoas, eu falei, eu acho que chegou a hora de colocar tudo para fora, jogar no ventilador mesmo, né? E aconteceu, na verdade, de uma forma super natural, porque eu postei um negócio só para chamar a atenção mesmo, por ser junho, mês de infertilidade, e aí o negócio veio à tona. E quando veio à tona, parece que eu me libertei, sabe? Então, foi muito interessante e eu quero isso, eu quero que as pessoas tenham essa sensação, né? Às vezes falando pode parecer meio banal, mas não é assim. A quarentena, os sentimentos, eles são potencializados. Então, se a gente se permitir, todo mundo vai sair muito melhor dessa quarentena. E é esse, na verdade, o objetivo, né? Falando de uma forma mais ampla, é uma evolução Mais espiritual profunda. mesmo. É, Exatamente. A gente está aqui para isso, para evoluir. E se a gente se permitir, eu acho que a gente vai encontrar aquela versão é, inocente da criança, mas com a maturidade do adulto. E aí, quando é. essas duas versões se encontram, é lindo, né? É porque a criança é autêntica, né? A criança é autêntica. A criança ainda não tem isso que você falou. A gente vai criando as camadas, a gente vai criando, colocando as armaduras, porque a gente tem que sobreviver na realidade de cada um. Então, assim, se eu sou uma criança e vivo numa realidade de uma família super distante do sentimento, super autoritária, super racional, eu vou ter que vestindo essa armadura, porque eu tenho que sobreviver nesse lar, eu tenho que ser aceita, eu tenho que ser amada, né? É Uhum. assim, é o que qualquer criança mais quer ser aceita e amada pelos pais. Então ela vai se adequando ao ambiente. E aí, quando você consegue entender o seu cérebro emocional, o que está registrado nele, né, e integrar ele com o seu racional, aí é o que a inteligência emocional fala, que a gente tem uma pirâmide da inteligência emocional, que é você perceber as suas emoções, é você perceber essas emoções no físico mesmo, no corpo, nas expressões, no que no seu, na sua temperatura, que a emoção ela mexe com o seu com o físico seu, né? Uhum. Então, você perceber as emoções, você conseguir é, raciocinar com essas emoções, você também trazer um pouquinho para o seu racional, você integrar o cérebro emocional e o racional. Você, quando você faz isso, você consegue entender as suas emoções. Qual que é o aprendizado que essa emoção? O que ela está querendo me mostrar? Qual que é o objetivo? O que eu posso tirar de benéfico, de maléfico? Você conseguir entender mesmo o porquê daquela emoção, o que te fez ter aquela emoção, e aí você administrar, que é o topo da pirâmide. É eu usar essa emoção ao meu favor. Eu não ser Exato. dominado pela minha emoção. Eu não ser uma vítima da minha história de vida, né? Eu entender o porquê ali, eu usar ela para o meu favor. E você sempre pode usá-la ao seu favor. Uhum. E aí você faz isso. Quando você acessa a sua criança sendo uma adulta, aí você fecha os ciclos, né? Você
você consegue ser o guia da sua história. Você consegue falar, não, eu não quero mais isso, ou não, eu quero isso, ou não, isso não me faz bem, né? Assim, você começa a escolher o que que você não o que que você quer sentir, porque as emoções elas realmente elas vêm assim, né? O meio externo ele influencia o interno, mas ele pode influenciar menos, né? Você Uhum. não pode estar completamente vulnerável, porque quando você vive no automático, quando você não olha para isso, você fica completamente à mercê desse meio externo e do meio interno, né? Então, eu falo que você se permite, nós adultos, a gente tem que revisitar lá esse passado. Quando a gente fala de inteligência emocional, não existe um adulto seguido aqui de, não, eu sou Isabela de 33 anos, então agora eu vou começar a entender as minhas emoções, eu vou entender o meu padrão comportamental, eu vou entender esses gatilhos que me tiram do sério, sem revisitar ali o passado, porque tudo fica registrado nessa primeira infância, nessa e você falou que foi ali na sua fase da sua segunda infância, ou Uhum. até da sua terceira, que já né, juvenil, né, já não era tanta infância. Mas se você quiser entender um pouquinho mais fundo, você vai ter que ir lá para a sua vida intrauterina até mais ou menos os seus 7 anos. Porque a Eu maioria tinha das. feito esse resgate, na verdade, até quando eu comecei a estudar, eu já tinha feito esse resgate primário, né, digamos assim, Uhum. mas ainda tinha um gap. Mas para mim não tinha, na verdade. E foi assim, são várias coisas. A gente falando pode até parecer meio bobo, mas eu tinha um medo de polícia que eu não entendia, porque não devo nada para a polícia, mas eu escutava a sirene e aquilo despertava alguma coisa em mim. E aí, quando eu comecei a estudar inteligência emocional, eu entendi, quando eu era pequena, no Rio de Janeiro, a gente ficou próximo a um tiroteio. E aí aquilo me marcou. Então, quando eu consegui voltar lá atrás, através de meditação, e fechar isso, hoje em dia eu não tenho o barulho, na verdade, a sirene nem me incomoda mais. Mas foi imperceptível, porque eu não entendi isso quando aconteceu. E aí, logo eu fiz esse curso em São Paulo, logo que eu cheguei, eu passei por uma polícia. Antes, quando eu estava indo, eu passei e já fiquei assim. Aí, quando eu voltei, não aconteceu nada. Eu falei, nossa, estranho, primeira vez que eu passo na polícia e não acontece nada. E aí eu comecei a perceber. E foi muito legal. Então, eu acho assim, tem algumas coisas que elas vão, né? Acontece no automático, assim, você trabalha sem perceber. Mas tem outras que depende de uma ação de fato sua, né? E eu acho que foi isso que aconteceu. Mas assim, eu penso que tudo tem a hora certa também, né? Tem muita gente que não adianta você forçar, falar assim, vai lá, cutuca isso aqui, volta nisso aqui, será que não foi isso? Não, porque tem um momento de cada um, é o despertar espiritual de cada um, enfim, chame como preferir, né? Mas tem esse momento de cada um. E aconteceu de uma forma super natural, foi bem legal. E o que você estava falando, assim, complementando um pouquinho, o nosso cérebro tem esse poder, né? Ele não consegue diferenciar o que é uma realidade e o que é um pensamento. Então, se a gente ainda tem aquela dor, por exemplo, funciona da mesma forma para as alegrias, mas vamos falar aqui de uma dor que a gente queira curar, né? Todas as vezes que a gente pensar nisso, vai doer. Por mais que a Vai. gente pense que já está cicatrizado, mas não tá. E eu posso falar assim, eu repeti de ano na sétima série. Lá eu lidei como uma coisa normal, assim, sofri um pouquinho e tal, mas segue o baile. Eu sempre tive essa coisa de segue o baile, sabe? E aí, quando eu agora comecei a voltar a ler nos meus diários, eu vi que não era bem assim. O baile não tinha seguido tão naturalmente dessa forma, né?
E aí teve um relacionamento também que terminou lá em 2006 de uma forma bastante conturbada, e eu também segui o baile, e aí lendo eu falei, opa, o baile não seguiu, e vira e mexe aquilo voltava nos pensamentos. Então só da gente pensar, a gente já ativa esses gatilhos emocionais. Então acho que por isso a importância que hoje a gente traz aqui, né, para as pessoas, de tentar, não é fácil, não é a hora que a gente quer, mas de aproveitar a quarentena para tentar ressignificar esses sentimentos. Porque um esforcinho pequeno que a gente faz agora, ele está potencializado. E o resultado pode ser muito mágico. Então, acho que por isso seria interessante. Não é fácil, mas quem sabe, né? Se conseguir, eu acho que a gente vai crescer bastante, vai ser muito positivo, né? Isso que você traz, eu não falei, mas eu acho assim, eu concordo plenamente com você. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele, é, ele é difícil, ele está sendo difícil, ele está sendo desafiador, principalmente quando a gente fala, né, dessa mulher, dessa. Ah, você pode deixar. Ou desse homem também, mas assim, porque eu trabalho muito com mães, então assim, tá sendo, nossa, para quem tem essa criança e que tá, né, sendo muito demandada. Mas a gente pode. Oh, gente, desculpa, mas assim. Imagina. Depois eu volto, tá? Tá bom. Muita gente com filho aqui, faz parte. Mas a gente fala assim, é, ele pode ser bom, ele pode ser proveitoso, ele pode ser o momento que todo mundo estava precisando, né? E não se permitia, porque a gente não se permitia parar. A gente não se permitia, nossa, olhar para as nossas sombras, olhar porque a gente fugia, a gente tinha uma distração assim, nossa, infinita nesse mundo lá fora, né? Então assim, a gente fugia do nosso companheiro, a gente fugia da nossa mãe, do nosso pai, a gente fugia do nosso filho, a gente, né? Então a gente tinha esse Consciente respiro ou inconscientemente, né? consciente. E agora a gente não tem. Então a gente precisa olhar. Eu preciso Uhum. olhar. E assim, é, tem pessoas que conseguem se abrir mais fácil para isso, né? Tem pessoas, como você falou, eu já venho nesse caminho, então para mim eu aproveitei o máximo que eu pude, né? Mas tem pessoas que não é tão fácil, né? Assim, porque, gente, você entender você olhar para as suas sombras e e o principal, você querer mudar. Você se autorresponsabilizar e falar, não, eu quero mudar minha história, eu não quero mais ser assim. Não é fácil, né, Nívia? Não. Então, assim, eu falo muito dessa quarentena, eu falo muito desse momento que a gente está vivendo, e eu fico assim, até eu tenho, eu sei que eu sou um pouco até julgada, porque assim, eu sempre estou olhando o lado positivo mesmo, assim, eu sempre estou buscando essa leveza, essa alegria, e assim, tá difícil, tem coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Tem muita coisa. Se você quiser enxergar, se você quiser sentir, se você quiser viver, você vai viver essas coisas boas. Né? Então, assim, é um Uhum. momento maravilhoso para a gente ressignificar nossa história, para a gente olhar para a gente, para gente curar as nossas feridas, para a gente encerrar os ciclos. Né? Assim, eu quero encerrar esse ciclo e quero começar um novo. Então, Porque a assim, gente vai começar uma nova era, né? Então, eu acho que se a gente se permitir, vai ser, no momento vai ser difícil, não é fácil. A gente sabe quão desafiador é. Mas, e até eu quis trazer esse tema justamente para convidar todo mundo a se permitir, né? Porque a gente está tendo uma oportunidade que, assim, não tem preço, gente. Realmente, o que a gente fizer agora
vai ser potencializado. E a gente tem, digamos, aí até dezembro, mais ou menos, para cicatrizar essas feridas, né? Às vezes, e não só as feridas, são feridas internas, mas às vezes, assim, uma pessoa que eu parei de conversar, mas que todo dia eu penso que eu queria contar alguma coisa para essa pessoa, ou eu queria recuperar aquele laço, né? Então, por que não, vamos dizer assim, dá o braço a torcer, procura aquela pessoa. Eu conversei com uma pessoa umas 2 semanas e aí ela me disse que ela tinha perdido o contato com os parentes, irmão, enfim. E eu falei, aproveita, sabe? Vai atrás. Não, não tem problema, não existe vencedor e perdedor, melhor ou pior. Nós fomos criados com essa cultura, né, de ter sempre o vencedor e o perdedor, o melhor e o pior, mas não existe isso. Muitas vezes quem vai atrás, quem assume, quem fala, é um grande vencedor, porque enfrentou uma barreira emocional gigantesca, né? Tem uma coragem de se mostrar vulnerável. Então, eu acho que no momento ser vulnerável é bom, né? Às vezes, igual você falou assim, eu sou muito julgada. Tem os dois lados, realmente. Eu acho que a gente tem que ter esse pensamento positivo, e eu também estou levando essa quarentena, confesso que eu estou amando tudo isso, porque eu acho o que a gente está vivendo é muito mágico, realmente, é muito especial, mas ao mesmo tempo todo mundo está enfrentando algum monstro interno, seja ele qual for. Mas se a gente olhar para ele com carinho, né? Eu acho que o resultado vai ser tão positivo. Então, assim, aceitar a hora que eu tô bem, aceitar a hora que eu tô mal. Eu falo assim, faça o que você quiser, porque tem hoje, você tem que estar cozinhando, você tem que estar malhando, você tem que estar trabalhando, você tem. Não, você não tem nada. Cada um tem que fazer o que dá vontade. No primeiro mês eu não fiz nada muito produtivo, não, confesso. Porque eu quis isso, eu me permiti isso. Hoje eu já estou numa pegada louca, estudando, trabalhando, mas porque para mim está funcionando muito bem dessa forma. Mas a hora também, igual o final de semana que eu estava bastante emotiva, eu me permito, né? Então eu acho que é muito isso. Permita sentir, seja o que for, e vai atrás para fazer as pazes com alguém, para pedir desculpa, assumir o seu erro e pedir desculpa. É tão mágico, é tão único, né? Então, eu queria de fato que as pessoas tentassem. É muito difícil, mas tentassem. E aí, assim, Bela, o que a gente pode falar, né, para quem tem filhos em casa, que aí é um cenário que te pertence, eu ainda não tenho os meus filhos, para que eles cresçam de uma forma diferente do que aconteceu com a gente? Nossa, várias coisas. Eu só queria falar uma coisa dessa sua fala de antes, entender que a gente é muito privilegiada, né, nega? Nós aqui, eu tenho certeza que eu, você, quem está assistindo a gente, quem está escutando a gente, então a gente pode se permitir fazer isso, porque tem gente que não pode, aí tudo bem. Então, assim, a Uhum. gente pode, então vamos usufruir desse tempo do melhor jeito que a gente pode, porque a gente pode, né? Assim, não está faltando o básico para a gente. Então, a gente pode sim enxergar, viver com leveza e trazer esse momento para essa parte de cura também. Uhum. De cura emocional, de cura espiritual, de cura familiar. Então, assim, quando você vira, o que a gente pode fazer com os nossos filhos, quem tem criança em casa, de todas as idades, mas assim, principalmente desses novinhos, né? Assim, quando a gente fala de emoção, é em vez de trazer o seu filho para distante dele mesmo, para te satisfazer, porque a gente realmente está atolada de demanda, a gente não tem muito repertório emocional,
para cuidar dessa criança que está sem poder correr, brincar muitas vezes, sem tomar sol. Então a gente fica desgastada mesmo, mas é se relembrar qual que é a sua prioridade, qual que é o seu objetivo com seu filho. Né? Você quer que ele seja uma criança que vai precisar lá, depois de adulto, utilizar esse tanto de tecnologia que a gente utiliza para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais próxima da sua verdade, ou você vai querer já que ele cresça impulsionado por isso, sabe? Então, enxergar o seu filho, enxergar o que ele sente. Não precisa concordar, mas enxergar, dar espaço para que isso exista. Dar espaço para que a raiva exista, dar espaço para que o medo exista, dar espaço para que o amor, a alegria, a tristeza exista. Né? Que a gente fala dessas emoções, das emoções básicas, que é o amor, o amor, o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o amor. Então a gente começa do amor, e aí eu vou falar um pouquinho dessa roda das emoções, né? Que a gente nasce do amor. Então todo mundo nasce do amor, todo ser humano busca, a maior busca do ser humano é pelo amor. Então o seu filho, ele quer ser amado por você. Né? E por você e pelo seu companheiro, pelos pais. E aí a gente busca tanto isso, a gente tem tanto amor que a gente pula para o medo, para esse medo de não ser amado, para esse medo de não ser pertencente, para esse medo de ser excluído, né? Então, de tanto sentir medo, a gente vai para a raiva. Isso é uma roda das emoções mesmo. É o que é o ciclo das emoções. Então, é o amor, o medo, aí de tanto sentir medo, a gente vai para a raiva. E da raiva, a gente pula para tristeza. Né? A gente sente raiva, 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 a gente fica triste, a gente precisa de quê? A gente precisa de chorar. Quando a gente fala assim, quando eu fico muito triste, chora que lava a alma. Exatamente isso. Se permita sentir essa tristeza, então chora, acolhe, passa por esse momento de profunda tristeza. E quando a gente passa pela tristeza, a gente consegue voltar, a gente vai para a alegria. Então, a gente sente a tristeza, a gente vive a tristeza, a gente lava a alma e a gente consegue sentir alegria, né? A gente consegue renascer, a gente consegue voltar melhor e mais alegre, mais forte, e aí a gente pula para o amor de novo. Então, se a gente consegue vivenciar essas emoções, a gente consegue deixar os nossos filhos sentirem livremente, ele sempre vai voltar para o amor. Ele não vai ficar ali na raiva. Então, quanto mais você falar assim, não sente raiva, raiva é ruim, né? Ele vai ficar ali, ele vai reprimir esse sentimento. Ele vai estagnar ali, né? E tudo que a gente resiste, persiste, né? Tudo que eu reprimo vai ficar ali. Então, se você deixa as emoções fluírem, eu falo isso com os meus filhos. Pode sentir, você pode sentir tudo. Você pode sentir raiva, só não pode, por exemplo, bater. Né? Aqui em casa eu não permito bater. Então, você pode sentir raiva, mas você não vai poder bater na sua irmã. Ou então, você pode sentir raiva, mas você não vai poder quebrar as coisas. E aí você fala um não e já falam que pode. Bom, você sente raiva, ou você sente a raiva, vai correr, porque a raiva é uma energia, né, de ação. Ou você simplesmente fala, não, respire, sente a raiva, deixa ela passar pelo seu corpo, que ela vai embora. E aí depois da raiva vai vir a tristeza. Deixa o seu filho ficar triste, deixa o seu filho chorar. Né? A gente, às vezes, é natural da gente, dos pais, querer salvar os nossos filhos. Ai, meu Deus, isso que eu ia falar, às vezes a gente na ansiedade, ou porque não quer escutar a criança chorando de fato, né? Ou porque tem dó, porque é um sentimento realmente que vem, não só dos pais, mas de um ser adulto, né? Ele olha e fala, opa, tá sofrendo. Aí a gente tenta salvar, mas não é a melhor coisa, né? Porque aí naquele momento a gente corta. Isso. Exato. O chorar faz muito bem.
né? Ah, Até para a lógico. criança aprender a lidar com isso, porque aí depois é aquela coisa, o homem não chora, né? Não, o homem chora sim, faz bem, tem que chorar. É, tem que chorar. E toda emoção, se você permitir esse espaço de existência, ela vai passar. Porque nada é constante, nada é eterno. A emoção é isso mesmo, são os nossos. Ela vem, passa, registra o que tem que registrar, te mostra o que você precisa saber e vai embora, para que outra emoção venha, para que outro momento aconteça. Então, eu falo assim que é, às vezes nem é. A criança é bom você ensinar ações para que ela entenda melhor. Agora você adulto, gente, respira fundo e sente. Sente, deixa ela passar por todos os seus membros, por todos os seus órgãos, por tudo. Vai sentindo ela. Às vezes eu sinto, por exemplo, quando eu sinto medo, hoje em dia, que a gente vai trabalhando cada, né, e vai ficando mais aberta para isso, eu sinto a minha cabeça, o meu couro cabeludo arrepiar. Sabe quando você sente aquela, como se fosse um choque mesmo, descendo, aí vai até o dedão do pé e passa. É impressionante mesmo. E Quando isso você é tá bem. aprender a lidar, né, com os sentimentos. A Carolina, ela comentou aqui mais antes, na verdade, no início da live, ela comentou sobre os sentimentos que a gente conhece, a gente dá nome para poucos sentimentos, mas tem muitos sentimentos e a gente precisa conhecer. E quando a gente conhece, é isso que você falou, você sabe a reação, eu estou sentindo isso por conta disso, eu estou com dor de cabeça, aí não é mais doença, né? Eu falo que tem um ano que eu não sinto nada. Na verdade, tem mais de um ano que eu não sinto nada, porque eu aprendi a lidar com os meus sentimentos. E o nosso corpo responde a isso. A gente para de adoecer, a gente consegue, às vezes, simplesmente falar, ok, vou sentir. E aí sente um pouquinho ali e passa. Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa aceitar que o ser humano ele é dual. Ele tem luz e sombra, ele erra e acerta, né? Ninguém é perfeito. Não existe perfeição. O dia que alguém for perfeito, morre e vai embora, porque realmente a nossa alma, quando ela é perfeita demais, ela passa para um outro plano. Então, a gente precisa compreender que está tudo bem errar, está tudo bem se ferir, está tudo bem se magoar. Eu acho que tem muita gente que esconde, eu escondi, eu tô falando porque eu já fiz isso, eu já escondi muitos meus sentimentos para parecer que eu era forte. E na verdade eu fui criando um rombo aqui dentro que eu custei para resolver, sabe? Então, haja gastrite, enxaqueca, pedra nos rins, o corpo responde. Então, a partir do momento que chega nesse ponto que você falou, de perceber e saber, e você sente isso no seu corpo, é lindo, é muito importante. E eu convido todo mundo a isso, a se permitir sentir. Porque a gente precisa, não só a gente ensinar isso para os nossos filhos, para que eles cresçam de uma forma diferente da gente, que não que foi errado a forma como foi com a gente. Os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, porque eles foram criados assim também. Eu acho que essa é uma percepção que vem de uns tempos para cá. Mas se a gente pode mudar isso com os nossos filhos, eu acho que isso é muito importante. Olhar para ele e falar: o que você está sentindo? Deixar ele. É lógico que uma criança não vai entender o que ela está sentindo, mas seja como for, só dele aprender a olhar o que ele está sentindo, ele pode dar o nome errado, né? Mas eu No acho que começo, vem isso, eu acho que vem muito dessa posição. Ele falar, ah, então é normal sentir. Acho que é isso que você faz com seus filhos, né? mas com certeza, mas a gente só consegue ensinar isso quando a gente aprende na prática. Não adianta os pais chegam para mim, a primeira pergunta é, mas como que você faz com você? Me conta como é que você faz quando você sente raiva. Né? Ah, eu não tô conseguindo lidar com meu filho porque ele sente raiva, ele quebra tudo, não sei o que, eu não sei lidar. Como que você reage quando você sente raiva?
Porque a pergunta tem que ser essa, né? Então, para esses adultos que querem é, promover esse tipo de criação, de abrir espaço para o filho poder ser, né? Poder sentir, poder se conectar com esse sentimento, tem que fazer um trabalho nele primeiro, sabe? Porque a gente não consegue ensinar e a gente não consegue sustentar o que a gente não sabe, o que a gente não aprendeu, o que a gente não sustenta com a gente. As E- nossas feridas têm que ser cicatrizadas antes, né? É, Isso é o às mais vezes tem cicatriz, importante. às vezes tem cicatrizadas, mas tem que ser olhadas, né? Eu tenho que começar um trabalho. Porque, por exemplo, eu tenho uma criança de 5 anos e as minhas feridas estão cicatrizadas, estão curadas? Não. Mas assim, eu já caminhei. Eu já caminhei muito, sabe? Então eu já consigo processar, eu já consigo lidar com coisas que eu não conseguia, né? Uhum. Então, assim, é, pelo menos olhar, pelo menos entender que, que o certo não é viver alheio, que o certo não é viver anestesiado, porque hoje em dia o normal é não sentir. Voltou. Voltou. Não sei se foi o meu ou o seu que travou. Mas exatamente, aí você falou, normal é não sentir, né? A gente foi levando a vida dessa forma, talvez fosse mais fácil não encarar as nossas sombras, mas não dá, igual você falou, né? Assim, eu tô com 37 anos, a gente nunca vai estar 100%, porque sempre a gente vai redescobrir coisas que passaram despercebidas, igual eu te falei. Eu tinha olhado algumas coisas da minha infância? Tinha, mas eu jamais imaginei que a minha adolescência era um problema. E quando eu vi, eu falei, nossa, eu achava que tudo bem eu ter repetido de ano, que tudo bem ter terminado o relacionamento. E não é bem assim, né? Então, a gente vai aos poucos, mas é importante pelo menos começar a perceber, começar a trabalhar, se permitir olhar para as nossas sombras que todo mundo tem. Se conhecer, né, nega? Né, Lu? Eu falo assim que a gente, olha, gente, a gente não a gente se conhece muito pouco. A gente se conhece muito pouco. A gente conhece, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente se antecipa também a coisas, né? Então, assim, bom, eu sei que eu sinto quando alguém fala A pra mim, eu sei que eu sinto isso. Eu sei que eu vou levada lá para aquele meu passado, lá para aquela situação, e eu sei que eu sinto isso. Então, você se programa, reprograma, fala e se antecipa. Ou se antecipa aquele ar daquela pessoa, tipo, ai, não vou encontrar essa pessoa fala demais assim, e eu não consigo muito fazer assado. Então, ou você não encontra muito com aquela pessoa, ou você, quando vai encontrar com aquela pessoa, eu falo muito isso de mãe, de pai. Por exemplo, você conhece muito. Ai, minha mãe me tira do sério sempre que ela fala isso. Então, ai, meu Deus, hoje eu vou encontrar com ela. Eu sei que ela vai falar isso e isso. Então, eu vou escolher como que eu vou reagir, sabe? Assim, então, Uhum. a, Se a gente, prepara, né? a gente conhecer os nossos mecanismos, porque são mecanismos, né? Mecanismos. Gente, é libertador. É Sim. libertador, porque você não fica mais à mercê, é o que eu falei, você não fica mais vítima da sua história. Você escolhe, simplesmente escolhe que tipo de reação, a emoção vai existir. Mas Uhum. como eu vou reagir, como eu vou agir diante dessa emoção é o pulo do gato. É o que você tem que fazer. Exato. Eu falo que é o que os pais precisam é, entregar para os filhos. Esse conhecimento. Bom, você vai sentir raiva. Você vai sentir raiva até velhinho. Porque a raiva existe, a raiva é natural, não Existe. é nem negativo nem positivo, ela existe. Uhum. Então, quando você sentir raiva, percebe o seu corpo.
você fica quente, você fica vermelho, você fica com a bochecha queimando, seu coração dispara. Porque aí você vai Exato. ensinando para os seus filhos como é que o corpo reage normalmente quando você está com raiva. E aí, quando você perceber que você está sentindo raiva, vale a pena você continuar conversando com a sua irmã? Porque você sabe que quando você sente raiva, você vai querer brigar. Você quer brigar com a sua irmã? Eu falo isso demais. Então, assim, quando vocês começarem a ver que tá ficando, os dois estão sentindo raiva, muda o assunto. Ou então para de conversar. Ou então, sabe, vai respirar lá fora. Então, esse conhecimento é precioso para você entregar para os seus filhos. Porque isso E é aí até vai. interessante, porque assim, igual você tem dois em casa, né? Eles vão treinando entre eles e isso já prepara eles para a vida, né? Porque eu acho que é isso, até coloquei quando eu anunciei que a gente ia ter esse bate-papo aqui, eu falei sobre a vulnerabilidade. Eu acho que se permitir, né, se enxergar como uma pessoa vulnerável é importante, porque, igual você falou, isso vai acontecer na vida inteira. Você vai ter pessoas que a energia não vai bater de fato, ou situações que você não vai gostar, não vai concordar, não vai saber lidar. Isso acontece na vida toda. Mas aí a gente tem que aprender. Ó, estou num ponto onde eu estou vulnerável, o que é que eu faço? Como que eu vou acolher isso dentro de mim? E aí, quando eu passo a me conhecer, isso fica não mais fácil de forma alguma, mas fica mais possível de ser vivenciado. Porque, infelizmente, a gente vai ter todo tipo de situação na vida. E a gente precisa lidar com isso. E, às vezes, a gente mostrar a nossa vulnerabilidade cria uma empatia com o próximo. Porque quando você olha para uma pessoa e fala, nossa, ela não tem problema, ela é perfeita, ela não sofre, ela não chora, você fala, meu Deus. E aí, Desconfia! exato, desconfia. Mas aí já fica aquela coisa assim, você já começa a mexer dentro de você, que é o que a gente vive hoje na rede social, né? As vidas são perfeitas, todo mundo sempre sorrindo, sempre feliz, sempre fazendo tudo. Gente, isso não existe. Não existe perfeição. Só que cabe a você aprender a lidar com essas situações desafiadoras, né? E escolher se você quer ou não mostrar. Apesar que eu acho que mostrar o seu lado vulnerável é muito bom. Eu falo por mim. Quando eu cheguei aqui, contei a minha história para as pessoas, falei de um problema, falei de uma síndrome que poucas pessoas conhecem, um monte de gente veio conversar comigo e foi ótimo, sabe? Poder ajudar pessoas, escutar a história das pessoas. Então, a gente precisa mais disso, desse carinho, dessa relação, de olhar para o próximo. A gente estava vivendo num mundo muito individualista. E agora a gente tem que pensar no coletivo, a gente tem que olhar para o outro, olhar para a dor do outro. Né? Igual você falou, nós somos privilegiados, somos. Mas e aí, o tanto de gente que está lá fora, que não tem uma casa, não tem uma comida, né? Não vou entrar aqui nesse mérito, mas a gente tem que pensar nisso. Às vezes, o outro ele pode ter todos os privilégios que a gente tem, mas ele teve uma dor lá na infância dele, para ele é difícil falar de pai, falar de mãe, né? A gente tem, agora eu estou acompanhando na quarentena diversas pessoas que começaram a contar também de casos de abuso na infância. Elas passaram uma vida inteira ali sofrendo com aquilo e às vezes você apontava o dedo na ferida dela e aquilo doía e ela não colocava para fora. Então a gente tem que pensar nisso. Será que eu estou colocando o dedo na ferida do outro? Mas como eu posso ajudar? Então, hoje eu quis trazer isso, por mais que seja um tema muitas vezes até polêmico, né? E talvez a gente esteja colocando o dedo na ferida de algumas pessoas, mas não no intuito de apertar a ferida, mas de ajudar a cicatrizar, de trazer para essas pessoas, ainda mais nessa semana que a gente está, pré-eclipse, é o momento de limpar, é o momento de olhar para dentro, de ver o que eu posso fazer. Né? Então, assim, a nossa live está encerrando já. Eu vi alguns comentários aqui, Verdade! tentei responder. Tudo muito rápido, eu não gosto disso, não. É um assunto que, se deixar, a gente fica falando, né?
É Mas verdade, passou infelizmente que eu tem o nem vi. tempo aqui, senão o Insta derruba a gente. Mas assim, se você pudesse dar um conselho para as pessoas, nessa semana eu quero muito falar disso, porque tem um eclipse muito especial aí vindo, né, no eixo Capricórnio-Câncer, e Câncer é como Escorpião, então eu posso falar, é água, é emoção pura. Então, agora também com os planetas retrógrados, a gente vai ser convidado, quase que obrigado a olhar para trás. Então, o que que você pode sugerir para as pessoas? Como acatar esses sentimentos? Queria que você falasse um pouquinho para a gente finalizar. Ai, nega, eu quero te agradecer muito. Eu adorei dividir esse tempo com você. Eu acho que as nossas linhas casam muito bem. E um conselho é sentir mesmo, sentir, assim, parar de levar para cá, parar de levar para cá, né? A gente já habitou esse tempo da razão, do racional, da mente, né? E trazer para cá, trazer para o sentir, trazer para o corpo mesmo. Então, o conselho que eu posso, assim, é se sentir mesmo, sentir o seu, se conectar com os seus cinco sentidos. Olha, isso é um ótimo começo. Então, como é que eu faço para me sentir? Se conecte com os seus cinco sentidos. Se você se conectar com seus cinco sentidos, nossa, você vai descobrir tanta coisa sobre você, sobre o mundo, sobre o outro. Impressionante, porque assim, os sentidos não falham. A mente pode até te levar para um lugar falho. Os seus sentidos, o seu corpo não falha. Ele é seu, sabe? O pensamento, ele chega de outras pessoas, ele chega de outras dimensões. Então, assim, o pensamento não é nosso. Agora, o sentir é seu. O sentir é uma coisa que é unicamente sua. Então, assim, se quer se conectar com você, se sinta. Sinta o seu corpo. E a E mente, aí, ela mente, né, Bela? Então, às vezes a gente fica muito só pensando aqui no racional. Gente, o racional mente para a gente, ele nos engana. Então a gente precisa fechar o olho, meditar quem consegue. Ó, eu confesso, eu tenho uma dificuldade grande para meditar, mas quando eu me proponho a isso, acontecem transformações assim mágicas. Então, se permitam essa semana olhar para dentro, escutar, lembrar. Deixa as lembranças que elas vão vir. Eu garanto que essa semana elas virão. Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado. Então, as coisas do passado vão vir. E o que vier é porque precisa ser olhado. O que vier exato. essa semana é porque ainda não está cicatrizado. Eu garanto, gente. Então, vamos nos permitir, né? Eu acho que é isso que você falou, é o mais importante. É deixar os sentimentos acontecerem e aí olhar para aquele sentimento e falar o que ele quer me dizer. Dar nomes para ele, eu acho que é o mais importante, né? É, é isso Ah, eu te mesmo. agradeço muito, Bela. Infelizmente vai terminar, né? E a gente precisa de uns minutinhos aí para salvar. Nós vamos fazer mais vezes, foi uma delícia. É um Vamos fazer assunto. mais. Vamos, com certeza. É um assunto que, se deixar, a gente fala a noite inteira. Mas eu queria É, trazer especialmente nessa semana, por conta dos acontecimentos que a gente vai ter aí de eclipse. E fica o meu convite, gente. Acatem os seus sentimentos, permitam-se, não queiram ser melhores. Então, se tem alguém que você tem ali uma rusguinha no passado, procura, pede desculpa, conversa e deixa o amor aí acontecer, né? Queria isso mesmo. agradecer todo mundo, tem um monte de gente falando aqui, ó, a Carol tá dando a dica, 2 minutos de respiração controlada por dia, é um ótimo começo. Verdade, a gente não Respiração é tudo. explode. É verdade. Tem um monte de gente fazendo comentários aqui, mas infelizmente a gente precisa terminar. Mas eu quero agradecer todo mundo que participou. Convidar a gente, vai lá no Insta da Bela, segue ela. Ela traz conteúdos super interessantes, além do dia a dia com os filhos dela, com a família dela. Eu tenho meu conteúdo que eu estou colocando no LRO. Gestão de conflitos, mas no meu pessoal eu sempre trago bastante conteúdo também.
pelas fotos, pelas legendas, eu adoro escrever. E o que eu puder, eu fico à disposição. A Bela também, né, Bela? Assim, se alguém É isso quiser mesmo. perguntar alguma coisa, às vezes, como que eu posso cicatrizar alguma coisa, algum sentimento, ou reviver, trazer à tona, a gente se coloca à disposição. Pode chamar a gente no direct.